Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é percentual de gordura, tá? Então, como é que a gente detecta o percentual de gordura e por que o percentual de gordura ele é importante para a gente saber como é que anda o nosso metabolismo e como é que está a saúde do nosso organismo, né? Então, vários estudos demonstram que o excesso de gordura no corpo, ele provoca a produção de citocinas inflamatórias, tá? Essas citocinas inflamatórias, elas provocam várias inflamações dentro do nosso organismo e principalmente as respostas que o nosso organismo vai dar em relação a alguma afecção que está entrando dentro do nosso organismo. Um bom exemplo disso foi da época da Covid, né? Então, na Covid, a gente lembra que a gente tinha os grupos de risco, né? E os grupos de risco, eles foram determinados como hipertensos e diabéticos. Era isso no início, né? Acontece que com o desenvolver da Covid, muitas pessoas começaram a morrer, né? E essas pessoas não eram diabéticas e nem hipertensas, né? O que elas eram, né? Elas eram obesas. Então foi aí que o governo, né, a OMS decidiu colocar como a obesidade como um fator de risco, né? E todos os médicos mundiais começaram a pesquisar por que isso estava acontecendo com a Covid, né? Então, o que detectaram é que a gente já sabia disso, né? Mas assim, foram mais a fundo. E aí a gente descobriu que tinham várias citocinas inflamatórias, né? Que são substâncias tóxicas para o nosso organismo, elas são inflamatórias, mas esses exames, eles não estão disponíveis para a gente realizar em laboratório comercial, tá? Somente em laboratório de pesquisa. Essas citocinas inflamatórias se chama interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, fator de necrose tumoral, né? E essas citocinas, elas acabam provocando inflamações dentro do nosso organismo. Essas citocinas inflamatórias, elas afetam principalmente a nível cerebral os neurônios responsáveis pelo controle da saciedade, né? E as pessoas acabam desenvolvendo. Então, quando a gente tem os dois neurônios, então a gente tem o neurônio da saciedade e o neurônio da fome, né? Só que essas citocinas, elas acabam destruindo os neurônios da saciedade. E a gente fica só com os neurônios da fome, né? Esse é um dos grandes motivos para que as pessoas, elas comecem a ter aquela famosa compulsão alimentar, né? Já que não existe mais o neurônio da saciedade, você fica só com o neurônio da fome. E essa compulsão alimentar, ela começa mais ou menos a partir das 17 horas, né? Quando
você chega em casa e tem uma vontade de comer tudo o que tem pela frente, né? O que eu gosto e o que eu não gosto. Então, esses são um dos motivos da nossa preocupação com o percentual de gordura, tá? O percentual de gordura, ele não é avaliado em balança comum, né? E a gente tem uma fórmula mundial, né, de avaliação para classificação de estados de situações de peso, né? Se você está abaixo do peso, se você está com peso normal, se você está obeso 1, sobrepeso, obeso 1, obeso 2, obeso 3, né? Que se chama IMC, Índice de Massa Corporal, né? O índice de massa corporal, ele é um cálculo muito simples. Você pega o seu peso e divide pelo quadrado da altura, né? Só que esse cálculo, ele não determina quanto que você tem de gordura, né? Ele é só um cálculo para determinar uma classificação. E é uma classificação incorreta, né? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, né, um homem de 100 quilos e 1,80 m, tá? Se vocês fizerem os cálculos, ele vai estar aproximadamente perto do índice de obesidade, tá? Acontece que, assim, se você pega um homem musculoso, que tenha bastante músculo e tenha 100 quilos e 1,80 m, e você pega um homem de 100 quilos, mas que não é musculoso, né? E tem 1,80 m também. Então, vocês separaram que o resultado vai ser igual, né? Mas isso não é verdadeiro, né? Então, por isso que a gente tem o percentual de gordura. O percentual de gordura é que vai determinar, e é o que é mais importante para que a gente tenha uma vida saudável, né? Então não adianta você ter um percentual de gordura muito alto, que vai produzir citocinas inflamatórias dentro do seu corpo, e que talvez isso seja um impedimento também do insucesso de você conseguir emagrecer, né? Então, a gente tem também conhecimento de que essa quantidade de gordura aumentada, ela aumenta um hormônio chamado leptina, né? E esse hormônio da leptina, qual que é a função dela? Ela é um hormônio sacietógeno, mas quando eles estão em níveis baixinhos, tá? Quando eles estão em níveis muito altos, porque esse hormônio ele é produzido pela gordura, então quando ele está muito alto, o que vai acontecer? Vai acontecer a compulsão alimentar, né? Então, outra situação é das pessoas que são magrinhas, né? As pessoas são magras, mas elas têm um percentual de gordura alto, né? Então, assim, essa pessoa é saudável? Não, não é saudável. Por quê? Ela é magrinha, a pessoa é magrinha, mas ela tem um alto percentual de gordura. Então, se tem um alto percentual de gordura, o que está acontecendo? Produzindo citocinas inflamatórias. E isso não é bom para a saúde, né? Então, é uma situação que a gente tem que avaliar. Sempre eu digo para vocês, né? Precisamos avaliar a situação de cada um. O que cada um deseja, como é que está o quadro de cada um e como é que estão os exames, né? Porque a gente precisa saber se tem alguma outra patologia
interferindo nessas situações. Por isso que eu digo para vocês, né? Pilares de alimentação saudável, exercício físico, sono correto, diminuição do estresse e exames, eles são muito importantes, né? Mas a grande questão é assim, principalmente alimentação saudável e atividade física, né? Que eu falei para vocês anteriormente. O que tem que fazer para que isso nos ajude, né? Então a gente precisa de um auxílio para determinar que tipo de exercício que eu vou fazer e que tipo de alimentação eu vou fazer, né? No próximo vídeo, eu vou falar sobre a taxa metabólica basal, tá? Então, essa taxa metabólica basal, ela é extremamente importante para a gente determinar que tipo de alimentação que a gente precisa fazer. Tá bom, pessoal? Até a próxima!